Lucas capítulo de número 24, e o verso é o do número 13. E naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho a uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam estremecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como o dos principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia. Olhe para alguém que está do teu lado, faça uma pergunta para ele: quanto tempo? Pergunte para ele quanto tempo você pode esperar. Senta adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, sara, cura, leva o homem e a mulher ao céu de luz. Esta palavra, ela tem poder. O capítulo que nós lemos, os versículos que nós lemos, trata-se a saber acerca de Jesus Cristo, o Nazareno, e da sua ressurreição. Todos nós sabemos que Deus, ele ama missões, e isso é tão verdade que ele pegou o seu único filho unigênito e entregou a face da terra como um missionário. E a Bíblia diz que aonde Jesus passa, ele vai escolhendo homens para estar ao seu lado, conhecido como os 12 discípulos ou os 12 apóstolos. Jesus, ele vem fazendo uma obra missionária de uma forma extraordinária na face da terra. O interessante é que enquanto Cristo prega, enquanto o ministério de Cristo cresce, pelo menos duas vertentes, toda Israel está ouvindo falar acerca deste homem. Alguns dizem que ele é apenas um carpinteiro, filho de carpinteiro. Outros dizem que ele expulsa demônio com o príncipe Beuzebu. A Bíblia, alguns dizem que ele é um charlatão, um beberrão, um comelão. E essas eram as palavras que falavam acerca dele. Outros já puderam presenciar que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Outros puderam presenciar ele operar milagres extraordinários. E com isso, aonde ele estava, aglomerava-se uma grande multidão. Fora os 12 discípulos, 12 apóstolos, ele também vai ter mais 70 discípulos que acompanhavam o seu ministério indiretamente. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, ele vai ser perseguido, Jesus, ele vai ser caluniado. A Bíblia diz que ele vai ser preso e vai ser condenado à morte de cruz. E a palavra do Senhor diz que eles vão crucificar o Cristo. A Bíblia diz que eles o crucificam e colocam ele em uma tumba, em uma caverna. No capítulo de número 24, as mulheres agora,
elas preparam as suas especiarias para perfumar aquele corpo. E quando ela chega no terceiro dia, a palavra do Senhor diz que elas vão em alta madrugada, quando de repente a primeira coisa que elas identificam é que a pedra que era posta sobre aquele túmulo estava removida. Uma vez que elas veem a pedra removida, elas começam a chorar, porque não vê o corpo do mestre naquele ambiente. Quando de repente aproxima-se dois varões de vestes resplandecentes, e a pergunta é: por que vós procura o que vive dentre os mortos? Eles olham para ela e dizem: Cristo não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Aquelas mulheres, elas voltam aonde estavam os discípulos e liberam estas palavras, dizendo: olha, Jesus ressuscitou. Mas o que eu quero pregar aqui nesta noite é acerca destes dois discípulos, que eles estão de caminho a uma aldeia, aleluia, chamada Emaús. A Bíblia diz que eles estão indo para casa. A Bíblia diz que eles estão retornando para casa. Por quê? Porque eles acreditavam que Cristo seria o remidor de Israel. Eles acreditavam que Cristo levantaria um império tão poderoso que destruiria totalmente Roma. Mas a Bíblia diz que Cristo é preso, Cristo é crucificado. A Bíblia diz que ele é colocado sobre aquela tumba. Quando ele é colocado sobre a caverna, aqueles discípulos estão voltando para casa, tristes, abatidos e desanimados. Eles estão desacreditados de tudo aquilo que eles acreditavam, quando de repente diz a Bíblia que o Cristo se apresenta para eles. Quando Cristo se apresenta para eles, eles faz uma pergunta para eles, dizendo: que palavras são essas que vocês vão trocando diante o caminho? A Bíblia é categórica em dizer, a primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que os seus olhos estavam como que fechados, para que não identificasse que era o Cristo. Os seus olhos estavam como que fechados, para que não identificasse que era Jesus Cristo. Pastor Daniel, não entendi. Eu vou te explicar. Existem pessoas que estão caminhando de passos largos para longe de Cristo, se afastando de Cristo. Aí a sua visão está como uma visão fechada, como uma visão tampada. Quem é que não se lembra quando Agar é despedida por Abraão? A Bíblia diz que Abraão entrega para ela um odre de água e um pedaço de pão, e Agar sai errante pelo caminho. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? Que quem tem promessa de Deus, Deus não o abandona na beira do caminho. A Bíblia diz que o Senhor se apresenta a Agar e libera uma palavra dizendo: Agar, não temas, porque o menino está debaixo de uma promessa. E eu ouvi o clamor do menino. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor, teofonia, Deus escondido no anjo, dialoga com Agar, as escamas dos seus olhos caem e ela contempla uma fonte de água. Pastor Daniel, não entendi. Quem sabe alguém aqui entrou nesta noite com seus olhos fechados, com seus olhos tampados, mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, é a noite que eu vou abrir a tua visão e tu vai contemplar a minha presença. Me ajuda a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque é a noite que Deus vai abrir a tua visão. É a noite que Deus vai abrir a tua visão. É normal, irmão. Alguém está longe de Deus e está com os olhos fechados. Quem é que não se lembra de Saulo? A Bíblia diz que ele está procurando prender, matar qualquer um que prega acerca do Evangelho. Quando de repente o resplendor de luz o cerca e por 3 dias ele fica cego. Quando de repente o Senhor visita um discípulo por nome Ananias, dizendo: vai na rua chamada à direita, tem um moço por nome Saulo de Tarso, ele está orando, está cego e precisa da tua oração. Aí a Bíblia diz que quando Ananias chega lá e impõe as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caem e ele é cheio do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus! Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou ampliar a visão de alguém aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que os seus olhos estão como que tampados.
Jesus pergunta: que palavras são essas que vocês vêm trocando pelo caminho? A pergunta é: tu és um peregrino? Porque todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém esses últimos 3 dias. Ele pergunta quais? Ele diz acerca do Cristo, um poderoso profeta. A primeira palavra que eles liberam para ele é Cristo, um poderoso profeta. À luz da Bíblia Sagrada, eu posso entender que Deus levantou profetas extraordinários na face da terra. Eu percebo que o Senhor levantou um profeta por nome Elias. E Elias é conhecido como o profeta do fogo. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Elias é conhecido como o profeta que abre céu e fecha céu. Elias é conhecido como um profeta de coragem, porque colocou o dedo na cara de Acabe e diz: assim diz o Senhor, não vai cair uma gota de água e nem orvalho sobre a face da terra, segundo a minha própria palavra. À luz da Bíblia, eu conheço um profeta por nome Jeremias, alguém que não tinha medo de entregar a profecia como ela era. Jeremias, por diversas vezes, ele vai ser lançado dentro do calabouço, ele vai ser lançado no fundo do poço, ele vai ser cercado na prisão por causa da palavra, conhecido como o profeta das lágrimas ou profeta chorando. Por que não falar e se lembrar nesta noite de um profeta por nome Isaías, o profeta messiânico, aquele que mais profetizou acerca da vinda do Cristo? Por que não falar do profeta Eliseu, o profeta da porção dobrada, o profeta, oh glórias a Deus, que olhou para aqueles jovens que zombavam dele, estendeu as suas mãos e de repente saíram algumas ursas e devoraram todo aquele jovem, um profeta cheio da intimidade de Deus. Por que não falar de João Batista, conhecido como o profeta da voz que clama no deserto? E segundo Jesus Cristo, antes de João Batista, depois de João Batista, não teve profeta maior do que ele. Só que esses 2 discípulos aqui estão reconhecendo Cristo como um poderoso profeta, como um poderoso profeta. Quem é que não se lembra? Ele está na beira do poço, Lucas, olha para a mulher e diz: se tu conhecer o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria água viva e eu te daria. Aquela mulher olha para aquele cenário e faz uma pergunta para ele dizendo: por acaso tu és maior do que Abraão? Tu és maior do que Jacó, que cavou o poço e deu de beber a nós e todos os seus animais? Parece que eu vejo Cristo olhando e dizendo: eu sou maior do que Isaías, eu sou maior do que Jeremias, eu sou maior do que todos os profetas na face da terra. Eles olham e reconhecem Jesus como um poderoso profeta. A primeira coisa que ele diz é: Jesus, um poderoso profeta. Segundo, grande em obra. Grande em obra. Com certeza esses 2 discípulos aqui contemplaram Jesus fazer milagres extraordinários. À luz da Bíblia Sagrada, Jesus fez diversos milagres. Segundo João, se fosse para anotar todos os milagres que Jesus fez na face da terra, os livros do mundo inteiro não bastaria para escrever toda a sua narrativa. Mas à luz da Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus entrando dentro da casa da sogra de Pedro, estendendo a mão sobre ela, pois a mesma estava com febre e a febre a deixou. Eu vejo esse Cristo aqui descendo de cima do monte, quando de repente o leproso se aproxima dele e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha e diz: eu quero. Estende a mão, toca no leproso e o leproso é purificado. Jesus chegou e tinha um moço paralítico deitado sobre a sua cama. Ele libera uma palavra dizendo: toma o teu leito e anda. E automaticamente o coxo teve que andar. À luz da Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus Cristo passando no meio de Jericó, quando de repente um cego vai clamar
clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para e restaura a visão do cego. É esse mesmo Jesus que caminhou por cima das águas. É esse mesmo Jesus que expulsou os demônios de Maria Madalena. É esse mesmo Jesus que deu visão ao cego. É esse mesmo Jesus que curou o gago e o mudo de nascença. Pastor Daniel, não entendi. Ele está presente nesta reunião e manda eu liberar uma palavra profética. O teu problema, a tua dificuldade, a tua enfermidade não é nada diante desse Jesus. Então Jesus é poderoso em obras. Só que eles não param por aí. Eles olham para ele e dizem: poderoso em palavra. Esses discípulos contemplaram o moço chegando até Cristo, dizendo: Senhor, vai até a minha casa, porque o meu servo está enfermo. De repente ele faz uma autoanálise da sua vida. E quando ele faz uma autoanálise da sua vida, ele diz: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas libere apenas uma palavra e o meu criado será salvo. Esses dois discípulos aqui contemplaram Cristo pregando o sermão, quem sabe, Lucas, o sermão mais duro da história. Pessoas estão se levantando e indo para suas casas. Pessoas estão se levantando e estão indo embora. Aí Pedro olha, se aproxima perto dele e diz: Senhor, o discurso é muito duro, a mensagem é muito dura, maneira, pega leve um pouquinho. Parece que eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo: e aí, Pedrão, quer abandonar o barco? Quer chutar o pau da barraca? Quer ir embora, rapaz? Pedro olha e diz: Senhor, eu não vou embora daqui. Não é porque o Senhor que ressuscitou a Lázaro, não é porque o Senhor deu vista a Bartimeu, eu não vou embora daqui. Não é porque o Senhor curou a minha sogra, não é porque o Senhor expulsou demônios, mas eu não saio daqui, porque só tu tem palavra, 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 palavra de vida. Eles olham e dizem: Jesus, um grande profeta, poderoso em obra e poderoso em palavra. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles estão retornando para suas casas, tristes, desanimados, abatidos, porque eles mesmos dizem: achávamos que era Ele que havia de redimir a Israel. Sabe o problema de muita gente? É que no primeiro vento, na primeira tempestade, na primeira dificuldade, ele quer abandonar o barco. Por quê? Porque o vento soprou e ele está dizendo: eu não vou dar conta de prosseguir. É melhor voltar para trás. É melhor voltar para minhas práticas antigas. Mas eu saí lá de Brasília para profetizar, nem que seja um coração apenas. O grandão está na casa e está dizendo: ei, tu não vai parar, tu não vai parar, tu não vai parar, tu não vai parar. Mas a ordem de Deus é para você continuar. Eles olham para o cenário e dizem: já é o terceiro dia. É por isso que eu fiz a pergunta para você nessa noite: quanto tempo você pode esperar? Quanto tempo você pode esperar? Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que está dizendo: pastor, está demorando demais. Já tem muito tempo que eu busco, já tem muito tempo que eu oro, já tem muito tempo que eu pago o preço e nada aconteceu ainda. O grandão está na casa e está dizendo: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque um pouco mais, desça um pouco mais, porque eu vou entrar com providência na tua história. 3 dias apenas. Perceba que são discípulos, são escolhidos, são missionários, mas estão retornando para suas casas. Quando de repente Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima deles e começa a dialogar com eles, que eles começam a trazer toda a explicação. Jesus agora faz com que vai passar de largo, Lucas. E quando Jesus faz que vai passar de largo, um deles clama e diz: Senhor, já é tarde, fica só mais um pouquinho conosco. Aqueles discípulos que estavam desanimados, aqueles discípulos que estavam tristes, agora está exclamando e dizendo: não vai embora, mas fica só mais um pouquinho comigo.
Elebacalamaia, céu é queminaia. Eu quero liberar uma palavra profética aqui nesta noite, porque o mesmo Cristo que vai atrás dos 11 discípulos é o mesmo Cristo que está indo atrás dos 2 discípulos que estavam desragados, que estavam longe. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe chegou aqui nesta noite dizendo: é o meu último culto. Quem sabe chegou aqui nesta noite dizendo: eu não prego mais, eu não oro mais, eu não faço mais a obra de Deus, porque quanto mais eu busco, mais eu apanho. Quanto mais eu busco, mais prova me vem. Quanto mais eu busco, parece que o negócio fica complicado. Mas nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou resgatar alguém para o centro da minha vontade novamente. Eu vou resgatar alguém para o... Entenda uma coisa aqui nesta noite, que quem te chamou foi Deus. Quem te vocacionou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus, e Ele quer cumprir a obra na sua vida. Quem é que não se lembra de Jeremias? Jeremias, põe-te de pé, eu vou te levar às nações. Jeremias olha para o cenário e diz: não, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Aí o Senhor olha para ele e diz: não diga que tu és uma criança, porque aonde tu for, tu falarás as minhas palavras. A maior missionária que eu conheço, Lucas, é a minha mãe. E pessoas inventam 1001 desculpas para não fazer missões. Inventam 1001 desculpas para não pregar a palavra. Ah, porque eu não sei pregar. Ah, porque eu não sei ler. Ah, porque se eu soubesse tocar como Lucas toca, cantar como Lucas canta, eu faria missão. Só que a minha mãe, ela não sabe ler nem escrever. Ela para a pessoa na rua com a Bíblia fechada, entrega na mão do camarada e diz: abre aí. Ele abre, ela diz: lê aí. Ele lê e ela começa a pregar para ele. É uma das missionárias a maior missionária que eu conheço na face da terra. Ganha inúmeras almas para Jesus, mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever. E um dia eu cheguei lá na casa da minha mãe, ela estava com lágrimas nos olhos, olhou para mim e disse: meu filho, eu ganhei mais uma alma para Jesus. Porque a gente anda por aí, irmão, fala-se de tudo, menos de alma. Fala-se de tudo, menos de Jesus. Fala-se de tudo, menos de milagre. Mas quando eu cheguei lá, ela com lágrimas nos olhos disse: eu ganhei mais uma alma para Jesus. Eu perguntei: mãe, quem a senhora ganhou para Jesus? Ela disse: eu ganhei a Tramontina para Jesus. Eu pensei: Tramontina fraca. Quem é essa Tramontina, mãe? Ela disse: Tramontina é a vizinha que mora aqui na rua de trás. Ela é chamada de Tramontina porque ela já cometeu diversos assassinatos com faca. Por isso que o apelido dela lá na cadeia era Tramontina. E esses dias eu preguei para ela e a Tramontina levantou a mão e aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Pessoas inventam desculpa para fazer a obra de Deus. É porque não me dá oportunidade. Eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada, quando eu aceitei Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida, o meu sonho era pregar no púlpito. E eu pedi o pastor para deixar eu pregar, e ele dizia: não está no tempo de você pregar. Eu pedia para o pastor pregar, e ele dizia: não está no tempo de você pregar. E eu fiquei zangado com o pastor. Comprei uma garrafa de óleo do Galo e fui pregar debaixo de uma marquise. Tinha aproximadamente 10 moradores de rua. Eu chegava lá, levava comida, levava roupa e começava a pregar para eles. Toda vez que eu ia lá, levava comida, levava roupa e começava a pregar para eles. Um dia eu cheguei, o camarada olhou e disse: pastor, hoje nós não quer que o senhor pregue. Hoje nós não quer comida, hoje nós não quer roupa. A única coisa que a gente quer é que o senhor leve esse rapaz para tomar um banho. Eu disse: isso é muito simples. Comida é mais difícil, roupa é mais difícil. Só levar ele para tomar um banho, simples demais. E levei aquele camarada, irmãos, para tomar banho na igreja. A mocidade estava ensaiando e ele ficou lá tomando banho. E daqui a pouco ele saiu daquele banheiro todo ensanguentado. Quando ele saiu daquele banheiro todo ensanguentado, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração dizendo: Daniel, faz o apelo para ele.
Eu perguntei: você quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida? Ele disse: eu quero, com lágrima nos olhos. Eu orei por ele e ele aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Naquele dia, aleluias, quando o moço foi embora, uma jovem, a líder de jovem, olhou para mim e disse: Daniel, tu vai ter que lavar o banheiro. Eu disse: menina, deixa de ser boba, está fazendo acepção de pessoa. Ela disse: não, vai lá e vê. Quando eu entrei dentro do banheiro da igreja, o ralo estava entupido de tanta pele que saiu do corpo daquele homem. Lá vai eu lavar banheiro. Passou 3 meses, eu estava debaixo da mesma maquis, pregando para as mesmas pessoas. Tinha um açougueiro lá. Eu comecei a pregar para ele, disse: eu não sou morador de rua. Não, eu disse: eu não estou dizendo que você é morador de rua. Eu estou pregando dizendo que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma e Jesus leva o homem e a mulher para o céu de luz. Enquanto eu pregava para aquele açougueiro, chegou um camarada, beijou na minha mão, sentou, e eu continuei pregando para o açougueiro. Eu pregava para o açougueiro que estava sentado, chorava. Eu pregava para o açougueiro que estava sentado, dava glória a Deus, aleluia. Eu não estava entendendo era mais nada. Eu comecei a questionar com Deus. Eu disse: Senhor, estou pregando para um, o outro aqui chora. Estou pregando para um, é o outro que dá glória. Eu não estou entendendo mais nada. Daqui a pouco ele se pôs de pé e disse: pastor, o senhor não está lembrado de mim? Eu disse: não estou lembrado não. Ele começou a puxar a barra da calça, ele começou a puxar a manga da camisa, mostrou a sua pele limpa como a pele de uma criança, e ele disse: eu sou aquele que o Senhor me levou para tomar banho lá na igreja, que a pele estava desgrudando no meu corpo. Depois daquela oração, Jesus entrou na minha vida, me curou, mudou o quadro da minha história. Pastor Daniel, não estou entendendo. O grandão está na casa e está dizendo: ei, eu vou te levantar desta terra para fazer uma grande obra. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: fica no óleo. Diga para ele: fica no óleo. Vai chegar um dia que Deus vai te usar de forma poderosa, extraordinária. Tem gente, Lucas, que quer colocar, louvado seja Deus, a carroça na frente dos bois. Mas Jesus me trouxe aqui para falar para alguém: fica no óleo, viu? Fica no óleo, fica no óleo. Deus vai te usar. Eu não sei onde é que Deus vai te usar. Deus pode te usar dentro do ônibus. Deus pode te usar dentro do hospital. Deus pode te usar dentro da faculdade, da escola. Deus pode te usar lá dentro do teu trabalho. Deus pode te usar aqui dentro da igreja. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele vai te usar. Ele vai te usar. Só para ficar gravado, olha para alguém que está do teu lado, fala para ele: fica no óleo, viu? Me lembrei de uma história, um jovem parecido com a minha, né? Ele queria pregar também. Porque novo convertido é assim, pastor: ele quer pregar, ele quer dirigir, ele quer fazer tudo, mesmo sem saber fazer nada. E esse jovem chegou no pastor e disse: pastor, deixa eu pregar. E o pastor olhou para ele e disse: fica no óleo. E ele ia lá de novo: pastor, deixa eu pregar. E o pastor: fica no óleo, meu filho. Passou um dia, irmão, aquele menino percebeu que já estava oleoso demais. Estava oleoso. Pegou a Bíblia Sagrada, subiu para o morro, em cima de uma pedra, e começou a pregar. Naquele dia, irmão, ele pregou, ele revelou, ele profetizou, e no final ele ainda fez o apelo, Lucas, e desceu para casa feliz. Minha primeira mensagem, meu primeiro sermão, voltou para casa feliz. Culto de domingo, ele está lá feliz. O pastor não deixava ele pregar mesmo, ele ficava lá no cantinho dele. Daqui a pouco chegou um jovem com 2 armas na mão, colocou em cima do púlpito e disse: eu venho confirmar, eu quero confirmar que a minha vida está entregue a Jesus Cristo. Os obreiros recolheu as armas. Aí o pastor perguntou para ele: você quer confirmar? Ele disse: sim, eu quero confirmar, porque aceitar Jesus mesmo, eu aceitei na quinta-feira passada. Eu sou foragido da polícia, subi no morro, entrei dentro de um buraco. Eu não sei de onde saiu, mas de repente chegou um crente doido, subiu em cima da pedra que eu estava escondido e começou a pregar para mim. E naquele dia ele revelou a minha vida todinha.
E ele ainda fez o apelo. E quando ele fez o apelo, eu levantei a mão. Mesmo que ele não estava me vendo, eu estava escondido dentro do buraco. E aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu vim aqui só para confirmar que agora, a partir de hoje, eu quero ser crente de verdade. O que Lucas estava fazendo aqui, talvez alguém não entendeu, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo estava falando com alguém lá fora. O Espírito Santo estava alcançando alguém lá fora. Então fica no olho, meu irmão, porque o teu dia vai chegar. Dias chegarão que você não vai suportar, irmão, de tanta agenda. Quantos creem? Aleluia. Parece que eu vou lembrando de uma história atrás da outra, Lucas. Eu vou profetizar isso aqui na tua vida. Portas vão se abrir. O extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida. O teu telefone vai tocar. O Espírito Santo de Deus vai movimentar algo ao teu respeito. Talvez você já ouviu a história do pastor que não sabia pregar. E ele pregava no sermão Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem pastor não falta nada. E era a mensagem dele, era essa, Lucas. E todo mundo olhava, ficava sorrindo. E um dia ele pregou a mesma mensagem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o povo rindo, e ele sabia que o povo estava rindo dele. Aí ele desceu, olhou para um pastor e disse: dias virão que a minha agenda vai ser lotada. Aí aquele pastor olhou e disse: meu Deus do céu, com essa mensagem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque quem tem pastor não falta nada. É difícil. O pastor guardou aquilo para ele. Passou 1 ano e meio. O pastor estava pregando, era pregador também, foi pregar numa igreja. Aí o pastor da igreja disse: um quartinho começa aqui. Falou: vamos ali atrás para te mostrar um negócio. Chegou lá atrás, tinha cadeira de roda, tinha muleta. Fulano de tal passou por aqui, olha o que Jesus fez. Aí ele foi pregar em outra igreja. O pastor disse: vem cá, vamos ali no quartinho. Ele foi lá no quartinho, tinha muleta, tinha cadeira de roda. Fulano de tal passou por aqui, olha só o que Jesus fez. E ele falou: meu Deus, eu vou ligar para o irmão pregar lá na minha igreja. Aí ligou. Quando ligou para o pastor que não sabia pregar, Lucas: tem como você vir pregar na minha igreja? Aí ele foi lá olhar: pera, pastor, deixa eu olhar na agenda. Aí ele olhou na agenda e falou: pastor, tem só para o meio do ano que vem tem uma vaga. Ele disse: então pode marcar. Passou mais 1 ano e meio. Chegou o grande dia do pastor que não sabia pregar lá na igreja do pastor que duvidou do chamado dele. Quando ele assumiu a tribuna, ele abriu a Bíblia no Salmo de número 23 e começou a pregar: porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem pastor não falta nada. Daqui a pouco ele começou a marchar no púlpito, Lucas. Aí ele disse: olha, estou sentindo aqui que Jesus vai começar a curar aqui nesta noite. Jesus vai começar a curar nesta noite. Quando ele começou a orar, o pastor disse que tinha uma idosa que não estava nem caminhando mais, já começou a marchar no meio da igreja. Jesus já começou a operar de forma poderosa naquele lugar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Fica tranquilo, viu? O teu tempo vai chegar, coisas extraordinárias vão acontecer. Aleluia. Então não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Aqueles 2 discípulos estão voltando para casa, mas Jesus marcou o encontro com eles. E coisa boa é quando Jesus marca o encontro, irmão. Oh glória, coisa boa é quando Jesus marca o encontro. Quando Jesus marca o encontro, o enfermo não volta para casa enfermo. Quando Jesus marca o encontro, o cego não volta para casa cego. Quando Jesus marca o encontro, Ele opera, 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 Ele opera de forma poderosa. Jesus marcou o encontro com eles. Jesus faz com que vai passar de largo. Eles exclamam dizendo: fica mais um pouco. Jesus entra dentro da casa daqueles 2 discípulos. A Bíblia diz que eles se assentam sobre a mesa. E no partir do pão, Jesus entrega um pedaço para cada um deles. De repente, ele desaparece. Quando Jesus desaparece, aqueles discípulos olham um para o outro. E diz a Bíblia que eles reconheceram que era o Senhor.
E um começa a falar com o outro, dizendo: por acaso o nosso coração não queimava quando ele falava conosco? Quem sabe, eu não sei quanto tempo faz que você não sente essa presença, esse poder do Espírito Santo. Mas nesta noite o grandão está na casa e está falando ao meu coração: eu vou tocar alguém de forma poderosa e extraordinária. É noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: Daniel, eu estou levantando alguém, eu estou renovando alguém, eu estou fortalecendo alguém, eu estou fazendo coisa grande, coisa extraordinária. Eles percebem que é Jesus. E quando eles percebem que é Cristo, quando eles percebem que é Jesus, o texto diz que eles voltam de novo para Jerusalém. Eu disse que aqui eram 2 discípulos que estavam voltando para casa, que estavam tristes, que estavam desanimados, que estavam desacreditados de tudo aquilo que eles aprenderam. Mas Jesus marcou o encontro com eles novamente e depositou sobre eles uma mensagem de vitória. Uma mensagem de vitória. Eles estão voltando para Jerusalém não cabisbaixo, eles estão voltando para Jerusalém não triste nem abatido, mas eles estão voltando para Jerusalém com a palavra que liberta, com a palavra que transforma, com a palavra que cura, com a palavra que levanta, com a palavra que leva o homem e a mulher ao céu de luz. Eu vim aqui nesta noite debaixo da autoridade de Deus profetizar no coração de alguém. Quem sabe tu estava querendo parar, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando as minhas palavras na tua boca, palavras de salvação, palavras de vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olhe para alguém que está do teu lado.